Essa sessão ela vai ser um pouco mais focada no que é o principal conceito do Rainun, que é viver uma vida sem sombras. E a gente tem um convidado muito especial, que eu acho que a maioria de vocês conhece. É o Samuel Ota, nosso querido líder do ISB. Também tem muita experiência com jovens, aí quem é das antigas, né? Lembra que foi o nosso líder por muito tempo, na época chamado CARP, também no CARP Estudante. E tem muita experiência para compartilhar com a gente. Então, seja bem-vindo, Samuel. Boa noite. Boa noite a todos. Fico muito feliz por receber esse convite. Esse assunto que eu penso que é um assunto muito importante, né? Falar um pouco sobre vidas sem sombras, né? Que também são palavras dos verdadeiros pais. E, claro, especialmente agora, a Verdadeira Mãe tem falado bastante, né? Sobre esse conceito de água pura. Acho que tem bastante coisa que se encontra, né? Nesse assunto. Exatamente. A nossa primeira pergunta, o que a gente queria saber de você, é justamente relacionado a isso, né? No Rainun, a gente foca bastante nesse conceito de viver uma vida sem sombras, que é basicamente você conseguir se livrar de qualquer coisa que te traga peso no sentido de ser um segredo, né? De ser algo que você quer esconder. E viver uma vida que você tenha integridade, né? Em que os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que a gente aprendeu como os valores de Deus, estão alinhados com a forma como a gente age no dia a dia também, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso é tão fácil, né, de realizar. E eu queria saber, assim, qual é a sua perspectiva, o que você acha que é viver uma vida sem sombras, né? Se basta a gente simplesmente não pecar, né? E assim a gente vai conseguir ser essa água pura que a nossa mãe tanto fala. Ou como a gente, como é a sua visão sobre ser uma água pura e como a gente poderia alcançar isso? Obrigado pela pergunta, Samara. Realmente, quando a gente pensa uma vida sem sombra, né, igual o verdadeiro pai fala, que seria aquele sol do meio-dia, né, no qual não tem nenhuma sombra, não tem nenhuma mancha, né, que te conecte, né, vamos dizer, ao pecado e tudo mais, né. Então, sempre quando eu penso nesse conceito de fazer uma vida sem sombra, né, então eu sempre penso, é uma vida no qual você não pode ter nenhum tipo de acusação, né, ou nenhuma condição na qual Satanás ele possa, sei lá, cobrar de você, olha, você fez isso daqui, você fez aquilo lá, né, então entendo que essa vida sem sombra seria essa vida íntegra, né? Claro, esse eu penso que é o primeiro passo, né? Assim como quando a gente fala sobre água pura, né? Acho que água pura também, né? Quando a gente fala água pura, a gente está falando de uma água também que não tem nenhum defeito, não tem nenhuma mancha, né? Só que, claro, só a água pura, ela ali, né? Do jeito que ela tá, ela é apenas uma água pura, né? Tipo, o que você faz com água pura? Acho que a água pura é bonita, né? Para você ver, né? Para você falar sobre ela, né? Mas vai muito do que você vai fazer com ela depois, né? Eu penso assim como a vida sem sombra, né? Eu penso que você ter essa vida sem sombra, né? Eu acho que sim, o primeiro passo é realmente você não ter nenhum ponto no qual o Satanás ele possa comparar de você, você não cometer pecado, mas eu penso que depois nós temos que levar esse conceito mais para frente, né? A verdadeira mãe, ultimamente, quando ela fala sobre água pura, ultimamente não, ela falou isso num discurso, né? Ela falou assim que, claro, todos os jovens, né, segunda geração, elas devem estar se tornando, né, água pura, claro, toda a esfera, né, deve se tornar essa água pura. Ela fala assim, como que é essa água pura? Essa água pura é uma água que ela não pode ficar parada. Porque não sei se quem já teve essa experiência, eu já tive essa experiência. Fui para um seminário, mais de 40 dias, deixei a água dentro da geladeira, quando voltou ela estraga, né? Realmente, água parada, mesmo que ela seja pura, ela estraga depois de um tempo, se você deixa ela parada, né? Por isso que a verdadeira mãe fala assim, a água pura ela não pode ficar parada, ela tem que estar em movimento sempre. Por isso eu também entendo, né? Acho que tanto no conceito do Rainun, né, sobre uma vida sem sombra, como a verdadeira mãe tem falado sobre água pura, também entendo nesse mesmo conceito. Eu penso que o primeiro estágio, né, da água pura ou da vida sem sombra é você fazer uma vida sem cometer pecado. Você não dá nenhum tipo de condição na qual Satanás ele possa ver de você. Acho que esse é o primeiro passo. Mas depois, né, que você faz isso, assim como a água, né, a água pura ela pode ser utilizada para, sei lá, para dar renascimento, né, tanto para você matar a sede, para você limpar, ou para você aguar as plantas para que elas possam crescer uma nova vida. Penso que a água pura ela pode dar vida, mas ela também. Então, o primeiro estágio, então, ela ser pura. Depois, sim, ela pode então dar vida. Eu lembro quando eu estava lá na Coreia, a gente tinha uma aula, né, chamada aula prática do princípio divino, e eu lembro desse conceito agora, né, que a gente tentava mudar os nossos hábitos, né,
para que os nossos hábitos eles pudessem se tornar um hábito junto com Deus. Então, desde que a gente acordava, né? O verdadeiro pai também fala, né, lá no Johnson Young, quando você acorda de manhã, então o seu primeiro passo, você tem que sair com a perna direita e falar verdadeiros pai, falar Deus. Da mesma forma, né? Não sei se quem já visitou São Bernardo, né, aquelas suítes, ou na fazenda New Hope, né? Não sei se vocês já viram, mas até mesmo o rolo do papel higiênico ele fica no lado esquerdo, né? Por quê? Porque tem esse conceito, né? O direito é a mão que você recebe, né, as coisas para Deus. Quando você joga fora, você joga com a esquerda. Né? Então, esse conceito. Então, quando a gente ia comer lá na OPA, a gente sempre usa com a mão direita, né? Porque você tem que pensar, esse é o corpo de Deus, então, a primeira garfada tem que ser para Deus. Então, tinha todo esse conceito, né? Eu lembro que, claro, a gente fez muito a gente tenta fazer vários tipos de, mudar vários hábitos nossos para que eles pudessem ser hábitos junto com Deus. Mas eu lembro que mesmo assim, ninguém já conseguiu ter nenhum tipo de experiência. Eu lembro uma vez um professor, ele reuniu a gente e falou, olha, pediu experiência, ninguém tinha, ele falou, mas por quê, né? Todo mundo se pergunta, por que não tem experiência? A gente está fazendo uma vida com Deus, às vezes de manhã, quando a gente acorda, porque não tem experiência. Quando ele falou, não, primeiro, né, você tem que analisar na sua vida, será que não tem nada, né, no qual não tem nenhuma situação, nenhuma atividade da sua vida no qual você não está deixando Satanás invadir? Porque daí sim, se você percebe, se você prestar atenção, muitas vezes a gente dá brechas, né, no qual Satanás invade, né? Então, daí por isso mesmo que a gente faça várias outras condições para poder conectar com Deus. Se a gente não consegue eliminar esses maus hábitos, né? Se a gente não consegue mudar aquelas nossas atitudes, então a gente acaba não conseguindo chegar naquele ponto, né? Por isso que eu penso, primeiro ponto é não cometer pecado, né? Ter essa vida sem sombra, essa água pura. Depois disso, então sim, a gente poder então fazer com que essa água pura, né? Essa vida sem sombras, então realmente ela possa ser utilizada para a construção, né, do reino dos céus. Uhum. Eu acho que isso se relaciona muito com aquela questão que a gente fala também de tem um determinado ponto e que a gente faz por lei, né? Tipo, não vou pecar porque eu não posso pecar. Meus pais falaram que eu não posso pecar, minha figura central falou que eu não posso pecar. E aí, mais pra frente, a gente começa a querer fazer as coisas porque eu sei que é importante, né? Tipo, eu tenho que fazer rondoquê, porque eu sei que eu tenho que ter minha vida espiritual em dias. E aí, o último estágio você faz porque você realmente sente saudade de Deus, né? Você ama Deus, ama os verdadeiros pais, você quer estar ali. É diferente, você faz por amor, né? E tem acho que vocês com certeza devem ter visto, né? O nosso querido amigo Benji, ele fez um podcast recentemente que me tocou muito falando sobre por que as pessoas às vezes quebram a bênção, né? E acho que e uma das coisas que ele falou que foi muito importante é essa questão da gente mudar as nossas prioridades, né? Então você foca muito em tipo, eu sou uma família abençoada, não tô pecando, né? Então isso é suficiente e você esquece de investir nas coisas no dia a dia, sabe? De investir na sua espiritualidade, de ter como a prioridade não o trabalho ou as coisas externas, mas a sua família, o seu relacionamento com Deus. E é muito essa mudança de mentalidade, né? Eu sempre falo que viver no carpo é muito mais fácil que ter alguém desde manhã até a noite falando o que você tem que fazer. Você não tem que pensar, né? Você só faz, você não tem que escolher quais são as suas prioridades, né? Aí eu queria saber se você tem alguma experiência pessoal, de alguma pessoa que você conhece também, em relação a fazer para além do ponto zero, né? Que seria não pecar. Nossa, que fazer além do ponto zero, né? Acho que como você falou, eu sempre penso assim que o nosso crescimento espiritual, né? Assim como Deus, ele trabalhando dentro da história, sempre vai para esses níveis, né? Primeiro, mesmo que você não... Muitas vezes você não entende, né? Igual quando a gente é criança, a gente não entende por que não pode fazer as coisas, né? Então tem só aquela lei, né? Que o pai, então, ele estabelece, né? Mas é claro, né? Se você faz aquela sua vida apenas por lei, claro, é melhor você fazer por lei do que não fazer, mas realmente, né? O nível que você pode chegar realmente não é tão distante assim, né? Sempre vai ter um limite, eu penso, muito próximo. As coisas, elas sempre têm que se tornar nível de fé e depois sempre se tornar nível de coração mesmo, né? Eu acho que eu posso falar um pouco sobre a minha experiência na própria PA mesmo, né? Eu lembro que claro, mesmo nessas aulas desses hábitos, né, do princípio divino, claro, primeiro a gente tentava fazer as coisas, por quê? Porque não, a gente está tendo uma aula para praticar o princípio divino na vida diária, então, vamos fazer isso, né?
Só que eu posso dizer assim, o conceito, ele é fácil de entender. No entanto, quando a gente fala sobre aperfeiçoamento individual, não é uma vida, é uma vida de regras, né? Uma vida realmente baseada no coração, né? Baseada no amor, né? Pelos pais celestiais, os primeiros pais, você sentir Deus dentro de você mesmo. Então, eu lembro que uma das metas que eu tinha colocado, que eu tinha escutado bastante sobre esse conceito do nosso corpo, ele é o templo de Deus. Então, cara, com esse conceito, né? Então, quando eu ia comer, eu sempre tentava assim, eu ia comer, então, primeira garfada, eu tinha que comer, mas lembrando, se Deus estivesse se alimentando através de mim. Então, eu tentava sempre tentar fazer com esse conceito, né? Claro, no primeiro foi apenas um nível de regra, né? Tipo, apenas tentando lembrar, né? E eu lembro que a minha primeira conclusão que eu tive quando eu fazia isso foi uma conclusão até estranha, né? Porque no PA, não sei se quem já viu algum vídeo, alguma coisa de lá, claro, hoje em dia fala que é meio Nutella, né? Mas na minha época não, né? Era uma academia militar mesmo. Você ia marchando, fazia fila lá fora no refeitório, todo mundo chegava e você entrava, né? Então eu lembro que eu lembrava dessa, não, primeira garfada para Deus, minha regra, né? Primeira garfada para Deus, para Deus, para Deus. Fazia fila, não, primeira garfada para Deus, para Deus, para Deus. Sentava, para Deus, para Deus, para Deus. Fazia oração e comia. Eu esquecia. Tipo, minha primeira conclusão é, oração me fazia esquecer de Deus. Porque era tão automático que eu fazia minha oração, que eu não, realmente, eu percebi que eu não pensava em Deus quando eu fazia oração. Era uma coisa automática, realmente não era por coração mesmo. E claro, né? Então, isso foi no início, né? Pensei, nossa senhora, tipo, nem a oração minha não é com Deus, né? Tipo, como que eu posso pensar em outras coisas fazer junto com Deus, né? E eu lembro que tive uma primeira experiência, claro, por isso que eu penso que o importante é primeiro você estabelecer regras, né? Porque se você não. É aquela questão, se você. Tem muitas situações na qual Satanás está perto de você, então vai ser difícil você ter alguma experiência com Deus, né? Então, por isso que é importante você ter essas regras. A primeira é só regra mesmo. Era só regra de sempre tentar lembrar da primeira garfada para Deus. Então, no início, né, eu realmente esquecia, depois eu consegui começar a lembrar, né? E eu lembro que eu tive uma experiência muito profunda, claro, muito interessante que eu tive com Deus. Eu tava na fila para comer, e naquela época eu ainda estava no meu conflito ainda para comer kimchi, né? Kimchi é aquela alcelga apimentada. Só que os professores falavam, né? Se você quer amar os coreanos, você tem que comer o kimchi, né? Porque os coreanos gostam muito de kimchi. Eles cheiram kimchi, em muitos casos, né? Então, eu lembro que a minha condição era comer 3 kimchis, né? Pelo menos, né? Na hora do almoço. Mas eu lembro que teve uma vez, eu estava pegando kimchi, né? E não foi um. É que eu sou uma pessoa mais da área de exatas, então, claro, logicamente eu consigo lembrar das coisas, mas nunca é emocional. Mas eu lembro que eu estava pegando kimchi, né? Então veio um sentimento muito natural, assim, tipo, Deus está comendo junto com você. Será que Deus não quer mais? Foi a primeira vez que eu senti como. Realmente não era que eu me treinei para pensar aquilo lá, não era que alguém teve aquela experiência que falou, mas era uma coisa muito natural. Nossa, mas Deus está comendo junto com você. Pega mais para Ele. Que eu realmente eu pensei, nossa, foi a primeira vez que, nossa, Deus realmente está junto comigo, né? Não preciso me esforçar, mas naturalmente pode ser dessa forma, né? E claro, eu tive também outras experiências, mas agora que você falou, uma das que eu lembrei foi essa. Primeiro você estabelece as coisas como regra, mas é claro, não é o ideal, né? Não pode pensar que fazendo como regra às vezes vai ser tudo, mas até você adquirir coração, né? Então aquilo vai ajudar você, né? É igual quando a gente fala sobre semana dominical, sobre rondoquia, né? Então primeiro é bom, não, você tem que ter uma só regra, não, participar sempre, alguma coisa assim. Mas depois de um tempo aquilo não pode ser apenas regra, a gente tem que se tornar nível de coração mesmo. Uhum, sim. Acho que a segunda geração a gente passa muito por isso, né? Tipo, a nossa vida toda, inicialmente é regra, desde a hora que a gente nasce, e às vezes gera aquele sentimento, né, de. Não sei se eu posso usar a palavra revolta, mas aquele questionamento, né? Nunca me perguntaram se eu queria estar aqui, se eu queria ser um membro da Igreja da Unificação. Ninguém nunca me deu essa escolha, né? Então acho que todos nós passamos por esse momento assim de questionamento. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi isso que você falou, que às vezes parece besteira, né? Mas, ou parece, tipo, uma coisa assim muito abstrata, mas realmente faz muito sentido a gente cortar esse relacionamento com Satanás primeiro, né? Eu lembro que quando eu entrei no CARP, eu tinha muito esse sentimento, tipo, nossa, eu preciso achar minha fé, eu preciso encontrar com Deus, preciso decidir por mim mesma. Quando eu entrei no CARP, que agora é o Ryojon, né, Special Team, acho que agora é Ryojon Gun, e, e aí, na época, a figura central era o Sr. Roberto, né? E eu tinha muitas dúvidas sobre várias coisas, sempre fui uma pessoa de perguntar muito, né? E eu queria
ler o princípio divino e fazer perguntas. E o Sr. Roberto virou para mim e falou assim, não, primeiro você tem que ler o princípio divino 40 vezes, depois você faz pergunta. Eu fiquei muito brava, eu fiquei, nossa, indignada. Só que eu aceitei, né? Eu falei assim, não, eu tô aqui para isso, então o que me mandarem fazer, eu vou fazer. Né? Eu li só 21, não li 40. Mas foi uma experiência muito incrível mesmo, porque tem esse nível que você entende, eu sentia que eu entendia o princípio divino, mas eu só consegui ter esse nível de coração, lógico, um nível muito básico ainda, mas só consegui ter esse nível de coração depois que eu fui para a Coreia, consegui ter mais experiências assim, com o amor de Deus, com a nossa mãe e tal, aí que eu consegui sentir que eu incorporei assim o princípio divino, não era só aquele entendimento, né? Lógico, como eu disse, né? Aquela época da vida, eu acho que para mim era o mais fácil. Depois você tem que fazer por você mesmo, tem que se esforçar, correr atrás, e você vai criando, né, esse coração mais profundo com Deus e com os verdadeiros pais, encontrando os seus próprios caminhos e etc. Mas eu acho que essa parte, né, de regra foi muito fundamental para eliminar todas essas sombras, né? Para você saber que, tipo, você... Uma coisa que o presidente Coit falou para mim uma vez que fica muito marcado na minha cabeça quando você quer uma coisa, você tem que fazer condição ou você tem que comover o mundo espiritual de uma forma que ele não tem escolha a não ser fazer o que você quer. Então, é meio que isso, né? Você vai fazendo por regra, até o momento que ultrapassa, né, aquilo e você entra num reino de coração. E com isso eu queria entrar na segunda pergunta, né? Que a gente tem muito também essa cultura, né, no Raimund, de você encontrar alguém que ela tá preenchida do amor incondicional de Deus e que ela possa te transmitir aquilo. Então, com coragem e com honestidade, você revela suas sombras, querendo que aquela pessoa, né, te guie, te ajude, e você sente, né, o amor incondicional de Deus. Então, muitas vezes a gente comete erros e a gente pensa, nossa, eu perdi a minha pureza, ou nossa, eu não estou vivendo mais uma vida sem sombras, eu tenho muitas sombras, eu acho que Deus nem quer olhar para mim mais, né? E a gente foca muito nesse ponto, de que o amor de Deus ele é incondicional, então não depende se você tem ou não sombras, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que pode ser um pouco confuso, porque parece que esse perdão, né, essa graça, esse amor de Deus que você recebe, às vezes parece que é confundido com tudo bem você cometer erros, sabe? Tipo, meio que passando pano para coisas erradas, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, e acho que foi uma dificuldade que eu mesma tive também. Eu era uma pessoa muito preto no branco, assim, então para entender o que era oferecer perdão para alguém, oferecer graça para alguém, foi muito difícil para eu conseguir entender isso. Tipo, não, mas tá errado. Tipo, eu não posso chegar para a pessoa e falar, tudo bem, eu te amo. Então, tá errado, entende? Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande de entender esse conceito de amor incondicional, de graça, quando você tem sombras, né? Então, eu queria saber de você como balancear essas duas coisas, né? Você saber que você ainda é amado por Deus, né? Que você não é uma pessoa horrível, que você está condenado para o resto da sua vida. E a gente também conseguiu oferecer isso para outras pessoas, não julgar, não excluir, né? Mas ao mesmo tempo manter esse padrão, né? De vida sem sombras, né? De vida sem pecado e alinhada com os valores de Deus, né? Como achar esse equilíbrio? Entendi. Realmente você falou um assunto bem interessante. Quando a gente fala sobre fazer essa... como que esse limite... Não sei se é um limite, mas quando a gente fala sobre perdoar, né? Como eliminar o pecado. Quando eu entrei de membro interno, foi um dos assuntos que eu acho que eu mais memorizei, né? Porque não, esse assunto é importante, né? Que é como você elimina um pecado, né? Fala assim que, claro, o primeiro passo, né, para você poder eliminar um pecado, fala que é você confessar, né? Você reportar
para alguém, né? Claro, melhor que seja representante de Deus, né? Então você, porque muitas vezes você ainda não se arrependeu ainda, você faz pela regra, não. Tem que falar para os pais, né? Que é o verdadeiro pai falando, tem que falar para os pais, então ok. Então eu vou conseguir confessar, né? Eu consegui reportar, o primeiro passo. Ele fala que o segundo passo, né? Então, sim, você se arrepender, né? Porque, claro, depois que você expressa, né, aquilo que você fez, então, que muitas vezes daí vem o sentimento de arrependimento. Até mesmo quando você fala para outra pessoa, você consegue perceber melhor esse próprio erro que você cometeu, né? Que fala o segundo passo. Você arrepende, faz oração de arrependimento. Ele fala que daí o terceiro passo, né, em relação a isso, é normalmente, se for uma figura central, vai te dar alguma condição. Olha, então, faz essa condição, tudo mais, sempre vai ter alguma condição que você vai ter que estabelecer. E o quarto passo fala que é o Deus perdoa, né? Que fala que se você conseguiu fazer aqueles primeiros passos, então certeza, sempre Deus ele vai perdoar, né? Tipo, até mesmo porque quando a gente vê a palavra perdão, né? Uma vez eu escutei uma explicação que eu gostei muito sobre o perdão, né? Falam que o prefixo per, né? Ele tem muito a ver com excelência, né? Tipo, você investir o máximo, né? Por isso você fala assim, você pode fazer as coisas, pode ser feito ou pode ser perfeito, né? No seu máximo, né? De atitude, de doação, né? Ou você pode seguir ou perseguir, né? Que seria outra coisa, né? Você fazendo o seu máximo, né? Hoje eu falo sobre perdoar, né? Da mesma forma, você pode doar, né? Ou perdoar, que seria, vamos dizer, o sentimento máximo, né? De você doar alguma coisa para alguém, né? Quando a gente fala sobre doar, né? Então, fala o caráter do que é o primeiro sentimento de doar é amor, né? Então, o sujeito dá o objeto amor e o objeto devolve ao sujeito beleza. Então, fala você assim que perdoar seria esse sentimento máximo, né? Que você pode te dar amor por uma pessoa, né? Eu penso que se você seguir essas condições, sempre Deus ele vai dar esse amor, né? Sempre ele vai dar esse perdão, né? Eu falo que o quinto passo, né? Desse caminho, sim, é você mesmo, você tem que esquecer disso, né? Porque fala assim, uma vez que você for a né? Então, sim, isso tem que uma vez que você elimina esse pecado, você tem que, mais tempo, menos tempo, né? Você tem que conseguir esquecer dele também, né? Então, sempre, quando eu penso sobre pecado ou perdão, eu sempre tento lembrar desse conceito, né? Como que eu posso fazer para poder eliminar, né? E sim, né? Eu penso dentro da nossa vida de fé, sim, a gente comete erros, né? Claro, seria bom que se nós pudéssemos não ser perfeitos, né? Mas, infelizmente, as coisas, elas não são assim, né? Mas eu penso que deve sim, claro, nossa batalha dentro da nossa vida de fé para tentar fazer da forma mais correta. Eu lembro de uma história, a história de um sábio, né? Que sempre tenta explicar sobre pecado, né? Eu sempre lembro dessa história. Talvez você já tenha, ou vocês, né? Tem escutado, já deve ter escutado já, né? Fala de um menino briguento. Você lembra, Samara, dessa história? Não. Ele subiu lá, ele foi lá conversar com o sábio, né? Falou para o sábio, tipo, o que ele ia fazer? Ele brigava muito, né? Daí o sábio falou, deu uma madeira para ele e falou, olha, cada vez que você brigar, uma madeira, ou um prego nessa madeira. O menino ficou lá durante 10 anos, né? Todo dia ele brigava, encheu de prego a madeira, depois de 10 anos ele chegou para o sábio, olha, cansei, né? Cansei, eu não quero mais brigar, né? Toda essa madeira devolveu a madeira para o sábio, né? Deu, você falou, olha, agora, para cada pessoa que te perdoar, né, você arranca um prego dessa madeira. Então, depois de mais 20 anos, né, daí o menino já adulto, já, né, voltou a sábio, agora eu aprendi, né. Depois de 20 anos eu consegui ser perdoado por todas as pessoas que eu briguei lá no passado. E o sábio falou, então, e agora, o que você vai fazer com a madeira? Tem como fazer a madeira voltar, né, ao estado original, né? Daí ele fala, pode lixar, né, você pode diminuir a madeira, passar argamassa, né, mas não tem como ser igual, né, era originalmente, claro. A história do sábio, ele fala, tipo, quando você faz as coisas, não tem como voltar a ser igual ao original, né? No entanto, quando a gente olha dentro do princípio, né, o ser humano ele não é uma madeira morta, né? É uma madeira viva, como se fosse uma árvore, né? Se você colocar um prego em uma madeira, sim, eu acho que você tira o prego da madeira, vai ficar a marca ali. Claro, eu penso que depois de alguns anos, né, assim, aquela marca ela pode sumir, né? Se você alimentar a árvore direito, se você der os nutrientes certos, aquela madeira, aquela árvore ela pode voltar como era originalmente, né? Mas sim, isso vai depender de um esforço muito grande, né? Não vai ser simples, mas existe sempre caminho, né? A gente fala assim, Deus ele criou todos nós para entrar no reino dos céus. Claro, a diferença vai ser questão de tempo. A única questão é durante esse tempo, né? O que a gente pode perder, né? Durante esse tempo, né? Até a gente conseguir nos restaurar completamente, né?
Mas as pessoas sempre têm esse caminho, né, para que isso possa acontecer, né? Eu, não é exatamente desse exemplo, né, mas quando eu tinha ido pela primeira vez para a Coreia, né, eu tinha ido para poder estudar coreano, daí eu voltei, né, para começando ao PA, porque eu fiquei só, acho, eu ia ficar aqui no Brasil só um mês. E na metade do mês eu briguei com a minha esposa. Sabe aquela briga feia que se envolve até a mãe? Tipo, bem feio. Então, só que eu lembro que eu tava muito irritado, né? Eu fui na sala de oração fazer oração, e só que eu queria que. Porque, claro, quando a gente briga, a gente sempre acha que o outro está errado, né? É normal, eu acho. Né? A gente nunca pensa que a gente está errado, né? Então, eu lembro que eu fui fazer oração, e como se Deus falou para mim, eu senti Deus falando assim, não, você quer ser feliz? Eu falei, claro que eu quero ser feliz, que pergunta é essa? Eu falei, então volta lá e resolve. Eu falei, não, não vou, eu não posso fazer isso. Não, ela tem que pedir desculpa, eu não tem como fazer isso. Daí, de novo, a primeira pergunta, você quer ser feliz? Vai lá e resolve. É porque eu sempre tive essa teoria, né? Ah, se você... Tudo se resolve com o tempo. Tudo se resolve com o tempo. Você pode brigar, qualquer coisa que acontece, depois de um tempo você esquece. Só que meu sentimento naquele momento era, claro, eu tenho certeza, daqui a 2, 3 meses, quando eu voltar para a Coreia, a gente vai esquecer dessa briga. Pô, a gente já tinha 3 filhos, não vai se separar por causa de uma briga, né? Ela já devia se resolver. O problema é, daqui a 2 meses, eu não vou mais estar junto com minha família. Você diz, nossa, eu posso aproveitar e ficar 2 semanas feliz, ou eu posso insistir no meu eu, passar essas 2 semanas e depois me arrepender mais pra frente, né? Você precisa assim, né? Quando a gente comete um pecado, a gente vai perder algumas coisas que poderia receber naquele momento. Mas é claro, né? Se você depois você determinar fazer uma vida de fé correta, você pode voltar, né? Vamos dizer, naquele estado. Depois não tem como voltar no tempo, né? Mas pelo menos você consegue, a partir daquele momento, né, fazer as coisas certas daqui para frente. Sim, nossa, que experiência maravilhosa. E foi realmente muito profunda essa, porque a sua esposa mencionou ela durante o seminário de Ah, é? preparação para iniciar a família, né? Eu estava lá, ela contou essa experiência também. Foi muito Ah, impactante, realmente, muito interessante. Então, só queria finalizar falando para os nossos participantes. Então, por favor, não percam tempo. O amor de Deus é incondicional, realmente. Então, procurem, né, alguém que você possa se conectar, que você possa voltar a esse estado original. Tem sempre um caminho para todo mundo. E muito obrigada, Samuel, por dar esse tempo para a gente. Eu sei que foi curtinho, a gente queria ter mais tempo, mas muito obrigada pela sua disponibilidade.